E é isso aí, hoje é dia 3 de dezembro, agora são meio-dia e 5 da manhã. Relacionado ao japonês, eu já estudei minha parcela diária, já revisei o Anki, e eu tô aqui para falar sobre uma coisa que aconteceu agora mais cedo. Bom, eu finalmente consegui terminar a tradução do primeiro volume de Super Cup. Foram 51 capítulos e agora eu tenho que sentar e organizar tudo isso no documento certinho, porque tá uma bagunça aquele documento piloto. Nesse momento, o meu documento piloto, com mais ou menos uns 24 capítulos que ainda não foram organizados, tem mais ou menos 120 páginas e eu preciso urgentemente sentar para poder fazer essas 120 páginas se reduzirem o máximo possível, porque agora eu tenho dois planos sobre o que eu vou fazer. O primeiro plano é estabilizar o Anki, que é uma coisa que eu realmente preciso fazer agora e não tenho muito tempo. Nesse momento eu tô com mais ou menos 754 cards que precisam ser amadurecidos. Eu decidi pegar algumas palavras que estão me dando bastante trabalho na hora da revisão e dar fatality nelas. Então, durante esse meio tempo, eu acho que eu vou adicionar o quê? Uns 6 cards ou 9 no máximo, para poder dar tempo para os cards se espaçarem e tudo mais, e para esses cards finalmente se amadurecerem. Depois disso, o meu plano vai ser pegar todo o segundo volume dessa light novel de Super Cup, vou colocar tudo isso no documento piloto, mas depois de organizar tudo isso nesse documento, eu vou me planejar, porque ainda esse ano eu quero terminar de traduzir o terceiro volume de Super Cup. Assim, eu vou fazer um cronograma e tudo mais, assim como eu fiz nessa reta final da tradução. Nas últimas semanas eu sentei e falei, cara, eu quero realmente terminar logo de traduzir o primeiro volume. Então eu fiz um cronograma sobre o que eu queria fazer certinho, segui o cronograma e terminei antes, justamente porque eu estudei o dobro ontem e o triplo hoje. Então, tipo assim, quando eu terminar o segundo volume, eu já vou estar com 100 capítulos completamente traduzidos e revisados. Eu vou tentar novamente a Saikai, mas se eles não aceitarem, eu realmente vou correr atrás de uma outra scan, porque eu quero realmente publicar essa light novel, eu não vou deixar esse documento parado comigo, até porque é muito esforço, muito trabalho para só ficar parado aqui. Então, realmente, eu vou pegar tudo isso, vou mandar para alguma outra scan, e, por fim, começar a tradução do terceiro volume de Super Cup logo depois. Esse primeiro volume de Super Cup foi muito prazeroso, essa obra é muito gostosinha de traduzir, é muito gostosinha de ler, inclusive. E é muito legal porque, por mais que o tema pareça ser bastante superficial, quer dizer, é a história de uma garotinha que compra uma Super Cup e vai andar de moto. É só isso, tipo, não tem nenhuma cena de ação mirabolante, não tem esse negócio de, vai reencarnar em outro mundo e exterminar o Rei Demônio, mas justamente porque essa proposta ela é muito simplista e tudo mais, justamente porque o gênero da novel também é um slice of life, cara, é muito profundo, velho. O autor ele consegue fazer com que as coisas mais simples do cotidiano tenham um significado extremamente profundo e no fim das contas você sai com uma sensação gostosa depois, entende? Mas, cara, realmente valeu muito a pena, velho. Sim, de verdade, valeu muito a pena pra mim. E eu realmente pretendo continuar traduzindo essa novela. Eu tenho acesso atualmente a 6 volumes dela. O primeiro já foi, então ainda faltam 5. Eu realmente pretendo traduzir todos esses 5 volumes e publicar todos esses 5 volumes. Então, esses são os meus planos atuais, meus planos para o futuro. É isso que eu vou fazer por agora, vou dar um tempo para os cards se passarem e depois a gente vê o que acontece. Então, até mais. Isso aí, hoje é dia 21 de janeiro, agora são 10 da manhã? Não, 9h38. E é isso aí, hoje é dia 22 de janeiro, agora são 9h38 da manhã, relacionado ao japonês eu já revisei o Anki, eu já adicionei aí alguns conteúdos de Fatality no meu Anki também. Nos últimos dias, basicamente, eu tô
adicionando cards para dar Fatality. Estou pegando algumas palavras que são mais complicadas para mim na absorção e tudo mais, e estou adicionando esses cards no meu Anki. Nesse meio tempo, enquanto eu estou fazendo isso, estou adicionando apenas 6 cards por dia, justamente para poder dar tempo para os cards se espaçarem, e aí eu começar a traduzir o segundo volume de Super Cup. Então, nesse momento, eu estou com 599 cards que ainda precisam ser amadurecidos, o que é bem menos, visto que quando eu comecei com esse projeto de, enfim, dar um tempo para o Anki descansar e tudo mais, eu estava com mais de 700 cards jovens que precisavam ser amadurecidos. Então, eu já consegui espaçar bastante desses cards, amadurecer 200 desses cards, enquanto eu estou adicionando 6 cards todos os dias. É uma quantidade bem pequena, mas eu não posso dizer que eu não estou tendo avanços ou resultados palpáveis com isso. É isso, eu acho que não tem mais muita coisa para ser acrescentada, muito provavelmente dentro de uma semana, eu acho que até menos se continuar nesse ritmo, eu já consigo chegar aí a pelo menos 480 cards jovens que ainda precisam amadurecer, e quando chegar nesse número eu já começo o meu plano de começar a tradução do segundo volume de Super Cup. O que eu pretendo fazer? O meu plano original é traduzir todo o segundo volume dentro de incríveis 90 dias. Eu não sei se isso realmente vai ser possível, eu não sei se eu vou conseguir chegar a esse patamar, entendeu? Porque é uma quantidade bastante grande de tradução. A gente está falando em 300 páginas em 90 dias, é bastante coisa. Mas eu quero tentar, porque primeiro eu tenho que aumentar o ritmo da minha tradução, porque eu quero terminar pelo menos até o 3º volume ainda esse ano. E segundo, porque ainda esse ano eu quero publicar essa light novel. E aí eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu iria correr atrás disso tudo quando eu tivesse o segundo volume completamente traduzido. Eu já terminei de traduzir o primeiro volume, mas ainda não organizei aquela tradução. Tá tudo salvo no documento, mas ainda não está organizado por falta de vergonha da cara da minha parte. Então, o que eu pretendo fazer também? Um plano para poder ir organizando essas traduções na medida que eu for fazendo. E assim que eu terminar o segundo volume, eu já estou postando em alguma scan. Bom, eu acho que é isso. Não tem mais muita coisa para ser acrescentada. Vamos ver o que vai acontecendo daqui para frente. Então, até mais. E é isso aí, hoje é dia 28 de janeiro, agora são 10h56 da manhã, relacionado ao japonês eu já revisei o Anki e já traduzi minha parcela diária, isso mesmo. Durante esses últimos 24 dias eu fiquei muito focado no Fatality, em dar Fatality em várias palavras que estão sendo um pouco complicadas para mim na hora de absorver no Anki e tudo mais. E justamente para poder espaçar melhor os cards no Anki, que estavam bastante juntos, o tempo de revisão estava muito alto, eu estava revisando muitos cards por dia, muito além do que eu realmente estou acostumado. Isso funcionou, deu muito certo, tanto o baralho de sentenças quanto o baralho de palavras ficaram bastante espaçados, eu consigo resolver agora o baralho de palavras em 5 minutos ou menos, o baralho de sentenças também consigo resolver ele em 5 minutos ou menos. Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui atingir o objetivo geral de dar Fatality nas palavras. Eu gostaria de continuar com esse objetivo dos Fatalities por um pouco mais de tempo, justamente para poder chegar aí mais ou menos uns 450 cards jovens que ainda precisam ser amadurecidos, antes de começar o que eu já comecei a fazer hoje. Mas eu não o fiz por 2 motivos. O primeiro motivo é que a minha motivação nesses últimos tempos está muito, muito baixa. E eu me preocupo muito mais com a minha motivação para estudar do que com qualquer outro quesito dos meus estudos. Porque se a motivação está baixa, as chances de você desistir são muito maiores. E o segundo motivo é justamente que eu acho que não daria tempo de fazer o que eu quero fazer se não fosse dessa forma. Então, o que eu planejei? Eu sentei aqui ontem no meu computador e estabeleci um cronograma bem estruturado, bem bolado e bastante complexo, inclusive, onde nesse cronograma eu consigo traduzir todo o segundo volume de Super Cup
e fazer a revisão do que faltou do primeiro volume e do segundo volume completos em menos de 100 dias. Só hoje eu já terminei de traduzir todo o primeiro capítulo do segundo volume de Super Cup. E de acordo com o meu cronograma, eu vou terminar aí mais ou menos em abril, na primeira ou segunda semana de abril, eu já consigo terminar toda a tradução do segundo volume de Super Cup. Como vocês já sabem, o meu objetivo é terminar ainda esse ano o terceiro volume, e assim que eu terminar de traduzir e organizar todo o segundo volume, eu já vou correr atrás de uma scan, já vou disponibilizar essa tradução, já vou publicar essa tradução, porque afinal de contas é um crime eu ficar com quase 100 capítulos de uma light novel traduzida e não publicar em lugar nenhum. É quase um crime isso. De qualquer forma, é isso. Eu levei mais ou menos aí 1 hora para poder terminar de traduzir o primeiro volume completo. Eu vou traduzir 1 página de documentos de Google Docs por dia. E na medida que eu for terminando de traduzir, eu separei dias específicos na semana para poder organizar a tradução e tudo mais, não deixar as traduções acumuladas como eu fiz no decorrer do primeiro volume. Bom, de qualquer forma, é isso. Vamos ver o que acontece daqui para frente e eu vou tentar fazer atualizações constantes sobre esse novo desafio. Então, até mais.